Senhor, vamos estudar a palavra do Senhor em nome de Jesus. Vamos cair, vamos fazer uma oração. Vamos orar para aqueles que não podemos estar, porque estão enfermos. Deus possa estar visitando nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Senhor, nosso Deus, te agradecemos por este dia, por esta oportunidade de estarmos aqui na tua casa, Senhor, para aprender a tua palavra. Deus, perdoa-nos, purifica-nos, Senhor. Limpa-nos, ó Deus, lava-nos pelo poder que é o sangue de Jesus Cristo, teu Filho. Que não haja culpa, que não haja condenação sobre nós, que venha, Senhor, impedir a tua presença, Senhor, venha nos afastar de ti, ó Deus, para a glória do teu nome, Pai. Se alguém caminho traz segurança, abençoa, Senhor Deus, a vida dos adolescentes, Pai, também nesse estudo hoje, ó Deus, que o Senhor tome nas tuas mãos para nós pedimos, as nossas mentes, os nossos corações, Pai amado, nós possamos dar favor a tua palavra, para a glória do teu nome santo, Senhor. Ó Deus, que o Senhor venha tocar e visitar nesta hora todos aqueles que estão enfermos, Senhor, repreendendo toda enfermidade, retirando todo o mal, Senhor, em nome de Jesus. E nada, Senhor, das enfermidades, nesse outono, nesse inverno, não tenha poder de impedir, Deus, o teu povo de estar na tua casa. Por isso, Senhor, sara, Senhor, repreende os vírus, as bactérias, Senhor, Deus, as gripes, as inflamações na garganta, Deus, as dores do corpo. Em nome de Jesus, para que o teu povo se esforce para estar na tua presença. Nós clamamos, ó Deus, pedimos, abençoa cada pessoa que, ó Deus, está assistindo essa mensagem em casa, esse estudo, e que vai assistir através da internet. O Senhor vai edificar cada vida através do conhecimento da tua palavra. Nós oramos, meu Deus, e agradecemos o nome de Jesus, ó Deus, amém. Graças a Deus, amém. Vamos para tomar o seu lugar. Abra sua Bíblia aí, Romanos capítulo 3, em nome de Jesus. Romanos capítulo 3. Graças a Deus, Deus abençoou o Rogério, estava pedindo uma porta de emprego. Deus abençoou o trabalho, mas eu falei aqui, essa semana começou a ler aqui, não pude vir. Romanos capítulo 3. A palavra do Senhor nos falou na semana, nós estudamos a semana retrasada, no capítulo 2, sobre o justo juízo de Deus. Né? E nós vemos, irmãos, que os judeus são um povo especial que serão julgados de uma forma diferenciada pelo Senhor. Amém? Amém, irmãos? Não? Deus ele não faz acepção de pessoas. Deus ele não é de parcialidade. Né? Deus ele vai julgar todos igualmente. Todos serão julgados pelo Senhor. Deus vai usar a mesma balança, a mesma medida que a sua palavra. Né? Eles não, nesse sentido, eles não têm nada de especial em relação às outras pessoas. Nós vamos ver que eles têm algumas vantagens. Né? No capítulo 3 e no capítulo 9, o apóstolo Paulo fala sobre algumas vantagens que eles têm. Por serem descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, eles têm algumas vantagens em relação a promessas, a ser esse povo que foi o primeiro povo, através do povo Jesus, o povo foi
projetado por Deus para ser um povo diferente, através do qual Deus se manifestaria no mundo pelo seu Filho. Mas em relação a julgamento, não. Em relação a julgamento, eles vão ser julgados igualmente todos. Nós vemos no capítulo 2. E ele vem falando primeiro assim, de uma forma mais sem citar, mas no versículo 17 em diante, aí o apóstolo Paulo já cita diretamente os judeus. O título diz judeus e a lei, né? Que nem porque eles são judeus eles vão estar dizendo de ser julgados pelo Senhor também. Deus vai julgar eles também. Eles não são melhores do que ninguém. E eles pensavam que eram, não. Pela graça eles escolhem de Deus, né? Quando Jesus vier, eles não vão ter como não acreditar, né? Jesus é o Messias, né? Eles vão acabar acreditando, mas se Deus fosse tão misericordioso, eles. Na verdade, eles eram para ter sido exterminados, né? Mas por causa da promessa que Deus tinha para Abraão, Isaac e Jacó, Deus prometeu que sempre havia um remanescente, né? Então Deus ele sempre lembra disso. A gente vai ver que lá quando Deus queria destruir o povo no tempo de Moisés, Deus falou, olha, eu vou destruir todos eles e fazer um novo povo, né? Aí Moisés falou que lembra-te da tua promessa, Abraão, Isaac e Jacó. Então Deus não pode, ele tem uma questão com esse povo, e esse povo ele não é especial assim, em relação a ser julgado, porque nós vemos Deus julgando eles constantemente. E Deus sempre trazendo punição dura sobre eles, né? Eles nunca foram assim, Deus nunca fez vista grossa aos erros deles. Porém, Deus sempre manteve uma raiz lá, uma raiz saindo da terra seca, né? Porque através deles haveria de vir o Messias, e eles são a descendência de Abraão, né? Os descendentes de Abraão. Então Deus tem algo assim para cumprir, e Deus vai cumprir de uma forma ou de outra. Tanto é que a gente vê que o povo judeu, a nação dos judeus, é uma nação pequena, é uma nação antiga, mas uma nação muito pequena, né? Se não fosse Deus, nem existiriam. Até hoje a gente só vê um remanescente lá, porque lá eles são só 6 milhões, são 6 milhões só, né? A gente vê que o Brasil é muitas vezes mais. O Japão que é uma nação pequena, tem muito velho, mesmo assim é uma nação que tem 20 vezes mais do que o povo de Israel, né? Então é uma nação que a gente vê mesmo, visivelmente, os que é um remanescente. Mas Deus é tão poderoso naquela nação que você vê que é uma nação de primeiro mundo. É uma nação cheia de tecnologia, é uma nação que sabe de muita ciência, ciência mais útil, né? Vamos dizer assim, que é a ciência da medicina, ciência de pesquisas, né? Se está passando no jornal, um brasileiro que ele sofreu uns problemas lá, e ele buscou tratamento em vários lugares do mundo, e ele só foi encontrar um tratamento que deu efeito lá em Israel, com célula-tronco, aquelas coisas tudo lá. Ele acabou tendo uma doença degenerativa dos músculos, e ele acabou achando uma certa, não a cura, mas uma melhoria muito grande lá, porque é um dos países onde mais está desenvolvida essa ciência da medicina, né? Israel. E com certeza o povo de Israel só não foi exterminado quando o Hitler estava matando todos os judeus, porque acho que teve intervenção de Deus ali. Pois com certeza. E você vê que o mesmo tanto que Hitler matou, é o tanto que tem hoje, né? Imagina naquela época lá, devia ter 1 milhão, poucos menos, né? Ele matou 6 milhões de judeus. Isso aí eles falam que é o que se diz. Eles ainda falam que é mais, né? Eles acham que eles declaram que é mais ainda do que isso. O que a mídia diz é 6 milhões, imagina, 6 milhões de pessoas, né? Seria a nação hoje toda, né? Que Hitler exterminou. Então, esse povo, só pela promessa de Deus a si mesmo, pela promessa de Deus, por aquilo que Deus tem que fazer, esse povo ainda existe, né? Por muita misericórdia mesmo. Nós vemos lá no capítulo 9 a 11 de Romanos, o apóstolo Paulo falando que eles eram os verdadeiros ramos da oliveira, e Deus cortou, né? Deus cortou esses ramos e enxertou nós lá. Somos ramos de oliveira brava, né? A oliveira que não produz fruto bom. Ele nos enxertou na oliveira boa para que nós possamos dar fruto. E Ele nos dá a oportunidade de dar fruto no lugar dos verdadeiros ramos. Mas nem por isso nós devemos nos orgulhar. Porque se Deus não teve misericórdia dos ramos originais, se nós também não dermos fruto, Ele vai ter muito menos misericórdia de nós. Que não somos ramos originais, essa é uma grande oportunidade, na verdade. Então, Ele
na semana passada, na semana anterior, nós vimos aí falando sobre a circuncisão, né? E dizendo que a circuncisão tem valor se você obedece à lei. Mas se você desobedece à lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se aqueles que não são circuncidados obedecem aos preceitos da lei, não serão, no 25 e 26, no capítulo 2. Se aqueles que não são circuncidados obedecem aos preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você, que tendo a lei escrita e a circuncisão é transgressor da lei. Então Deus, aí depois no 28 ele fala que o verdadeiro judeu não é aquele que é exteriormente, ou aquele que é somente descendência natural de Abraão, né? Nem é aquele que é circuncidado, meramente na carne. Mas judeu, para Deus, é aquele que é interiormente e é circuncisão, e tem a circuncisão operada no coração. Então a igreja hoje Deus espiritualmente, a Bíblia diz que nós somos filhos de Abraão pela fé, né? A Bíblia chama Abraão de pai da fé. Ele é pai porque ele foi o primeiro que creu, mesmo sem ter muito ensinamento, sem ter muita orientação em relação a isso. Ele foi o primeiro a crer, a usar a fé, né? E aquele que usa a fé hoje também, que vive pela fé, é chamado de filho de Abraão. E se é filho de Abraão pela fé, ele é gerado pela fé, ele é judeu também. Ele é judeu segundo a fé. Ele é geração de Abraão pela fé. Ele é filho de Abraão pela fé. E ele é circuncidado no coração, né? Porque antes da lei, nós vemos que a Bíblia, o apóstolo Paulo sempre vai lembrar, olha, antes da lei, as pessoas serviam a Deus pela fé. Inclusive Abraão, Isaac, Jacó, eles serviram a Deus pela fé, né? Se você for ver, a gente pratica a oferta e o dízimo na igreja. E muita gente fala assim, mas isso aí com a lei passou, porque foi instituído como lei depois através de Moisés, por causa da tribo sacerdotal, por causa do templo, por causa de toda a manutenção que era necessária. E Deus estabeleceu por quê? Porque o coração do povo era duro. Se Deus não colocasse como lei, ninguém contribuiria. Deus colocando como lei, ameaçando as pessoas que não cumprissem, eles ainda descumpriam, né? E muitas vezes na história de Israel, os sacerdotes tiveram que deixar o sacerdócio para ir plantar, para ir colher, né? Para ir viver uma vida normal, e não tinha que ensinar essa palavra, porque senão eles morriam de fome, né? Com as suas famílias. Então, você vê, mas só que a Bíblia vem mostrar, o Paulo sempre vai dizer, olha, o dízimo, a oferta, na verdade ele vem da fé, ele vem lá do tempo de Adão, ele vem lá do tempo de Abraão, né? E eles viviam pela fé, eles não viviam pela lei, porque não existia uma lei estabelecida por Deus. Então, o dízimo, a oferta e outras práticas mais, na verdade, já começaram pela fé. Depois, com a multiplicação das pessoas, Deus estabeleceu como lei. Porque sempre vai dizer, a lei foi dada por causa da dureza do vosso coração. Então, segundo a dureza do coração deles, era dura a lei também, né? A lei era dura, ela era impositória, era ameaçadora, ela revelava o erro, né? E ela condenava duramente o erro, sem dar uma solução para o erro do pecador, né? Hoje em Cristo a diferença é essa. No Evangelho, você tem a orientação, tem a revelação do erro, do pecado. A Bíblia não deixa de mostrar isso no Novo Testamento, né? Fala da punição também no final do julgamento, mas em Cristo Jesus ela dá uma solução, o que a lei não fazia. A lei apontava, condenava, julgava e condenava, né? O Evangelho ele revela, não assim ameaçando, mas ele diz que por livre e espontânea decisão da pessoa, né? Que ela tem que seguir a Jesus por amor. Ela fala que se não seguir no final vai haver um julgamento, uma condenação, porém ela mostra um caminho, ela mostra a luz, ela mostra uma saída, né? O Evangelho mostra isso aí. Através de Cristo, essa é a grande diferença do Evangelho. É por amor, é movido pelo amor, né? Tem uma alternativa, tem uma saída que é Jesus, mas no final vai haver julgamento. Vai haver condenação para aqueles que rejeitaram tão grande amor, né? Imagina se fosse você dar o seu filho por causa de um bando de bandido, assassino, um bando de prostituta, adúltero, um bando de drogado, e você dar o seu filho para morrer por causa deles.
e alguém dizia, olha, se você der o seu filho, todas essas pessoas vão poder ser salvas, elas vão poder ter a oportunidade de sair dessa vida que elas vivem. E você vai entregar seu filho, sacrificar seu filho, e daqui a pouco todas as pessoas se mostrarem diferentes, não darem valor nenhum e nem quererem aceitar aquela oportunidade de mudar de vida. Como é que você se sentiria? Como é que você se sentiria se fosse você no lugar de Deus e você desse o seu filhinho ali, bebê, ou o seu filhinho inocente ainda, fosse lá, degorasse ele, matasse, crucificasse ele, e as pessoas passassem, ainda zombassem, ainda rissem, né? E não desse valor nenhum àquele sacrifício do seu único filho que você tinha, e você deu por amor daquelas pessoas para dar a oportunidade de eles mudarem de vida, deixar de ser assaltante, bandido, vagabundo, deixar de ser matador, deixar de ser adúltero, e você visse as pessoas se mostrassem diferentes, nem participassem do enterro do seu filho, que você foi lá e levou para morrer e depois foi enterrar, né? E elas não fizessem caso nenhum do sangue dele, da vida dele que foi derramado. Como é que você se sentia? O que você ia fazer se você tivesse poder para fazer alguma coisa com essas pessoas que rejeitaram o sacrifício do seu filho, né? O sacrifício da Camila? O que você faria, né? Você, ao invés de dizer agora, já que vocês não querem a salvação através da vida do meu filho, né? Do meu único filho que eu dei aqui, morreu por vocês, agora eu vou exterminar, eu vou acabar com a raça de vocês. Era o que a gente ia fazer, né? E o certo é que nós não queremos dar. Vai morrer todo mundo, pode morrer os 7 bilhões de pessoas do mundo aí, mas eu nunca tinha coragem de dar um só o meu filho para morrer. Um bando de vagabundo, adúltero, pecador, ou um bando de gente orgulhosa que muitas vezes não comete pecado tão grande quanto outros, mas que são arrogantes, orgulhosos, soberbos, individualistas, que são maus, que são amantes do dinheiro, né? Eu não daria nem pela melhor pessoa do mundo, mas pela pior. Então, Deus é muito bom, irmãos, a salvação. Por isso que Deus ele vai punir, vai julgar duramente também no final as pessoas que rejeitaram ao seu filho, ao sacrifício dele. Porque ele além de dar, né, ainda envia as pessoas para anunciar, para falar, para dizer, olha, tem uma saída, uma oportunidade, você não precisa continuar nessa vida, você não precisa ir para o inferno, né? E muita gente, como dizia o pastor outro dia, vai chegar lá no inferno e vai dizer, eu vim mesmo, porque eu fui mal, fui ruim, e eu vim aqui pagar o meu pecado. Vou ficar aqui queimando, mas sou um bom pagador. E vim aqui pagar o que eu fiz. Aí ele vai se arrepender quando chegar lá e souber que o preço já havia sido pago, né? Que ele não precisaria estar lá e que ele não tem condição de pagar o preço. Por mais que ele sofra eternamente. E aí alguém vai dizer, olha, você é um imbecil, você é um tolo, você é um bobo, né? Porque o preço já tinha sido pago. Você que não aproveitou, você que não precisaria estar aqui, você poderia estar agora lá no céu gozando de uma eternidade maravilhosa, mas você não aceitou a salvação, você não ouviu quando as pessoas foram falar, você nem deu interesse, você nem parou para procurar entender o que eles estavam querendo falar, e agora você está aqui para sofrer eternamente. Ai, me tira daqui, agora eu quero. Aí quando fala lá, meu filho entrou aqui, não sai mais, acabou. Nem Jesus passa por cima da própria lei dele. Ele não vai tirar ninguém de lá que não aceite agora, que não entregue a vida agora, que não, né, aproveite agora. Enquanto a vida, a esperança nesse sentido aí. Morreu, não adianta, igual diz o povo, não adianta missa, não adianta vela de 7º dia, não adianta missa de uma semana, um mês, um ano, 10 anos, não adianta nada mais disso, porque nós não podemos fazer nada pelos mortos e nem os mortos podem fazer nada por nós. Né? Só Jesus pode, porque ele morreu, mas ressuscitou. E ele é o Filho de Deus, que é Deus. Né? Então, só ele pode fazer por nós. Amém? Então, o verdadeiro Israel, né, quando nós olhamos para nós mesmos, nós podemos nos ver como o verdadeiro Israel de Deus esses dias, no dia que nós estamos vivendo através de Jesus. E é por isso que quando nós nos tornamos Israel de Deus espiritualmente, e pela fé em Abraão, nós recebemos a circuncisão no coração e nós somos chamados filhos de Deus e temos direito às promessas, temos direito, inclusive lá no Velho Testamento, muita coisa que alguém pode dizer assim, mas era só para Israel. Você pode dizer, pois eu sou Israel hoje, eu sou o verdadeiro Israel de Deus, Israel espiritual, né? O Israel que tem direito às promessas do Senhor agora através de Jesus. A circuncisão foi uma marca, né? Os irmãos lendo lá em Gênesis, nós vamos ver que foi uma marca que Deus estabeleceu com Abraão na vida dos meninos,
a partir dos 8 dias, eles eram levados para fazer aquela operação como fosse uma, sei lá, tipo, acho parecido com uma operação de fimose, né? Que a criança faz hoje. Era cortado a carne do prepúcio, né? do menino, e ao 7º dia, ao 8º dia, ele era levado para ser consagrado dessa forma, para fazer essa aliança, né? Essa aliança com Deus através dessa marca. Então todos eles tinham essa marca, eles que eram seguidores daquela aliança através de Abraão, né? E que foi através de Isaac, e assim continuou. Até depois do tempo de Moisés, a gente vai ver que o povo vivia cativo, então eles não faziam aquela prática, e Deus manda Moisés fazer no seu filho, e depois aquele povo todo tem que fazer também a circuncisão, porque aquela era a marca da aliança, era a marca, era o sinal que eles eram o povo de Deus, era uma marca. Por que Deus fez isso? Ó? Deus queria fazer assim, eu não entendo bem porque uma marca na carne, né? Às vezes era marcada na carne, e através daquela marca eles tinham aquela aliança com Deus. Eu nunca parei para estudar assim, profundamente sobre a circuncisão, qual o sentido, o significado, o propósito dela, mas eu só sei que é uma aliança, uma marca de aliança. Naquela época era assim. Muita coisa hoje a gente tem dificuldade de entender na Bíblia porque era um tempo diferente, uma cultura diferente. Então você tem às vezes se aplicar a estudar um pouco da cultura do povo, da cultura de Israel. Nem o Israel de hoje conhece bem a cultura do Israel antigo. Até o próprio hebraico de hoje é diferente do hebraico que eles falavam naquela época. Né? Muita coisa eles não lembram mais e nem entendem bem mais, né? Quanto mais nós que somos estrangeiros. Mas eu sei de uma coisa, Jesus é bom e eu estou na bênção, estou com Cristo e quero ir para o céu. Né? Amém? Tem que entender o básico e a mensagem básica para a nossa vida hoje. Então nós somos circuncidados no coração e nós somos Israel de Deus. É por isso que nós temos direito às promessas do Senhor. Em Cristo Jesus é como se nós fôssemos adotados. Né? Nós somos adotados pelo Senhor e essa adoção é legítima. Então, para Deus, quando se fala em filho nascido da carne, filho adotado, para Deus não há distinção, não há diferença. Filho para ele é filho. Né? Todos têm direitos iguais. Capítulo 3 é uma continuação do capítulo 2. E diz aí, do 1 ao 8, eu queria que o irmão Joel pode ler, irmão? Pode? Do 1 ao 8, no capítulo 3. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí, se alguém não teve a incredulidade, esse irá desfazer a fidelidade de Deus. De maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e mentiroso, todo homem segundo está escrito, para ser justificado nas tuas palavras e venhas a crescer quando fores julgado. Mas se a nossa justiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura, será Deus injusto por aplicar a sua ira? É certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por acaso, por causa da minha mentira, fica sem relevo a verdade de Deus para a sua glória, porque sou eu ainda condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que fazemos, pratiquemos males para que venha a condenação destes é justa? Amém. Amém. Pelo que ele diz aí, né? Que vantagem há entre ser judeu ou que vantagem há entre então ser judeu ou que utilidade é na circuncisão? Ele diz muita em todos os seus sentidos, né? Principalmente porque aos judeus
foram confiadas as palavras de Deus. Ele está falando do Antigo Testamento, do livro dos profetas, né? Aquilo tudo veio através deles. Então essa é a primeira vantagem que Paulo apresenta aqui em ser judeu. E aí também nós vemos que a Bíblia diz em Hebreus que há a circuncisão, a própria nação de Israel, todos eles são a sombra dessa nação que Deus levantaria sobre a terra, dessa circuncisão espiritual que Deus faria no coração, no nosso coração, né? Então a lei é uma sombra do Novo Testamento, da graça, né? Então há muita vantagem na vida deles, sim, né? Há muita utilidade em tudo aquilo que veio para eles primeiro. Então eles são bem-aventurados, eles foram felizes nisso, né? Em ser escolhidos pelo Senhor, né? Eles não souberam aproveitar. Na verdade nós vemos que quando Deus planejou, ele criou assim do nada aquele povo. Ele separou Abraão, e de Abraão e Sara veio Isaac, Jacó e os 12 filhos de Jacó, e assim foram multiplicando as tribos. E Deus ele cria aquele povo, né? É um povo bem mais novo do que outros povos na terra. E Deus, por causa dos seus propósitos, Deus ele cria aquela nação, porque o mundo estava perdido. Então Deus queria criar, ele criou essa nação assim com um propósito muito especial, de ser uma nação toda que fosse uma nação sacerdotal. Nós vemos o propósito principal de Deus era que toda a nação de Israel fosse uma nação sacerdotal, uma nação que Deus manifestaria a ela, que Deus daria a sua palavra, que Deus se revelaria, e através dessa nação toda, Deus ele queria se revelar nas outras nações pecaminosas, as nações que estavam perdidas, todas as nações do mundo através dessa nação. O que vai acontecendo? Essa nação ela é criada, ela é formada pelo Senhor, mas ela também vai se corrompendo, ela vai abandonando os princípios de Deus. Aí Deus vai também anulando as suas promessas em relação a ela, vai impedindo, já não aconteceu o que Deus queria, porque por mais que eles foram criados por Deus com um propósito especial, Deus criou eles com livre-arbítrio também. Então eles foram decidindo seguir os caminhos das nações do mundo. Eles quiseram um rei como o mundo tinha, eles quiseram um sistema como o mundo tinha, eles pegaram os ídolos das outras nações e passaram a servir, né? Eles imitaram o sistema do culto pecaminoso das outras nações, ofereceram seus filhos aos demônios, como faziam as outras nações. Isso tudo foi entristecendo o coração de Deus. Aí Deus, como sempre, deixa um remanescente, ele levanta uma tribo no meio das 12 para ser uma tribo sacerdotal, para pregar pelo menos para aquela nação, para a nação dos judeus, até que viesse Cristo, né, que vai ser a esperança de Israel e a nossa esperança também, porque Israel falhou, né? Israel falhou, depois a gente vê que a própria tribo dos levitas falhou, os próprios sacerdotes falharam. No tempo de Jesus, são eles mesmos que vão entregar Jesus para ser crucificado. Era eles quem tinha mais inveja de Jesus, quem falava mal do ministério dos apóstolos, de Paulo. Onde eles iam pregar o evangelho de Jesus, sempre tinha lá um sacerdote, um fariseu, sempre tinha lá um desses, que era geralmente da tribo de Levi, que era para ser a tribo sacerdotal, e sempre atrapalhando a obra, sempre falando mal. O evangelho poderia ter crescido muito mais se não fosse onde o Paulo, os apóstolos iam eles lá para impedir ou para atrapalhar, né? Paulo foi morto por causa de tumulto que eles causaram, os outros apóstolos também. Então, essa tribo acabou se falhando e fazendo o contrário do papel, que era o papel deles, né? De levar o conhecimento de Deus. Muitos nós vemos foram uma bênção, né? Esdras, o sacerdote Josué, outros sacerdotes, Moisés, Arão, por mais que errarem alguma coisa também, foram nos gerar uma bênção. Outros sacerdotes que a gente vê a história deles no decorrer do tempo, que vieram daquela tribo, mas depois você vê a perversão, a corrupção geral deles também, dos sacerdotes, infelizmente. Então foi um povo que falhou, eles falharam, né? Mas o propósito e as bênçãos de Deus na vida deles eram muito grandes mesmo, e são uma sombra de tudo que Deus tem para a nossa vida também hoje. Nós não podemos falhar como eles falharam. Nós temos que olhar o erro deles como nação e imaginar Israel como nação, nós como igreja.
nós temos que ver os erros do povo, os erros dos profetas, dos sacerdotes, e olhar hoje como pastor, obreiro, como discípulos do Senhor, como os profetas de Deus de hoje, e sempre se espelhar nos que fizeram a coisa certa e tomar como exemplo os que fizeram a coisa errada para não seguir o mesmo caminho. Então é um símbolo claramente de nós hoje como igreja, né? Só que a igreja hoje abrange o mundo todo. Israel é uma nação, mas são um símbolo e são uma sombra, são um simbolismo de nós hoje como igreja do Senhor. Então eles tiveram sim muitas vantagens, né? Aí depois aqui no capítulo 9, no versículo 4 e 5, Paulo ele fala sobre mais outras vantagens que eles também tinham por ser judeus, por ter a lei, os profetas, a circuncisão. Ele fala aqui no 9, no 4 e 5, ele diz assim: o povo de Israel, deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração do templo e as promessas. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. Então, quantas e quantas vantagens esse povo tem, na verdade? E eles questionavam, né, quando Paulo pregava: qual vantagem é assim, se é verdade? Que vantagem é ser judeu? Que vantagem é a circuncisão? Que vantagem é ter guardado a lei até agora? Né? Porque você mesmo está menosprezando a lei, você está anulando a lei através do seu ensino. Aí o que Paulo tem muita dificuldade de fazer é tentar mostrar a eles que ele não estava tentando anular a lei. Ele estava querendo mostrar que a lei teve o seu tempo, o seu cumprimento, né? Grande parte dela. E outra parte, Jesus ele manteve, ele ensinou como praticar corretamente. E que ele não veio para abolir a lei, ele veio para ser o cumprimento da lei. E que em Cristo a lei se cumpriu, né? E que é um novo tempo agora, o tempo do Evangelho, o tempo da graça, que é o mistério de Deus que estava oculto e foi revelado. É uma forma de Deus continuar mostrando aquilo que estava reservado ainda, né? Como o pastor dizia ontem, esses dias eu dizia que a obra de Deus, a própria palavra de Deus, a obra de Deus, ela é... Oh, Jesus, esqueci a palavra agora. A palavra que diz é que Deus vai revelando aos poucos. Não é porque Deus muda, né? Deus era o velho, Deus mudou para o novo. Né? É Israel, Deus mudou para a igreja. Né? Era uma coisa, Deus mudou para outra. Deus é de um jeito, agora é de outro. Né? Não é que ele vem mostrar, dentro da própria palavra, que a palavra de Deus, a obra de Deus, ela é... Oh, Jesus, esqueci. Depois eu vou lembrar. Ela vai se revelando com o tempo, ela vai se revelando, é como um bolo que vai sendo desenrolado, né? Não é uma coisa que muda, é um processo. Deus vai revelando com o tempo e aos poucos, mas não é que há uma mudança. Eu esqueci a palavra agora. Aí ele vem mostrando essas coisas aí, essas vantagens de Israel. Então a gente vê como Israel era um povo muito cheio das vantagens de Deus na vida mesmo. É um povo muito abençoado pelo Senhor. Eles é quem não souberam aproveitar aquilo que eles tinham como bênção na sua vida. Né? A adoção de filhos, a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração do tempo, as promessas, os patriarcas. Né? Os patriarcas são lá desde Adão, Abraão, Isaac, Jacó, Noé, Moisés. Né? Esses homens aí que foram importantes na história de Israel e para a igreja também hoje. Né? A partir deles, olha, o mais importante de tudo, a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, né? Que é o Deus acima de todos, bendito e eternamente para sempre. Então eles eram para ser a nação realmente mais abençoada do mundo, mas eles acabaram desprezando tudo isso aí, e agora foram colocados em base de igualdade com todos, né? Porque eles rejeitaram, desprezaram tudo aquilo que eles receberam. Nós vemos como eles foram cruéis com Jesus, né? Quando Jesus estava morrendo, eles ali zombando e ainda dizendo, naquela situação toda, quando disseram, olha, Pilatos levava as mãos e diz, olha, eu tenho culpa nenhuma nisso, estou lavando minhas mãos, assinando aqui o decreto de morte dele, mas segundo a vontade de vocês. E aquele povo ainda falava que o sangue dele recaia sobre nós, sobre os nossos filhos, sobre as próximas gerações. E eles mesmo pediram isso. Então eles pagam, eles sofreram muito, um dos povos mais sofreram no mundo, sempre perseguido,
sempre perdendo sua terra, sempre sendo levado cativo. Né? A gente vê que no ano 70, depois de Cristo, foram presos, passaram por tanta coisa. Jerusalém foi devastada, o templo não ficou pedra sobre pedra como Jesus avisou, e o povo é disperso de novo, por todo quanto é lugar do mundo. Dessa vez nunca mais voltaram até agora, só o povo judeu ficou, conseguiu retornar e tomar posse da terra 900 anos depois, pela misericórdia de Deus e por cumprimento da sua palavra. Então é um povo assim muito sofrido, tudo isso por causa de como trataram as grandes promessas, as grandes bênçãos que estavam sobre a vida deles. Desprezaram, como Deus diz uma palavra que Paulo ele cita aqui do Velho Testamento: aqueles que me honrarem, eu honrarei, aqueles que me desprezarem, eu desprezarei também. Né? Então Deus trata, chega um ponto que ele trata assim as pessoas. No 3 ele diz: que importa se alguns deles forem infiéis? A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Né? Então, Deus ele se entristece com a falha de Israel, se entristece. Deus se entristece com a falha hoje de uma talvez até maior parte da igreja. A maioria da igreja hoje, no tempo que nós estamos vivendo, é um tempo que Jesus está às portas e haveria assim, uma grande dispersão também, haveria muita idolatria, haveria muita maldade, muito erro, espíritos malignos atuando diretamente dentro das igrejas, as pessoas se desviando da verdade, haveria tudo isso aí. Então a maior parte da igreja hoje também tem sido infiel, e por causa disso o Senhor vai anular sua infidelidade? Não, ele continua fiel, primeiramente a si mesmo, né? A Bíblia diz que Deus é fiel a ele mesmo, ele é fiel à sua palavra, ele é fiel aos seus propósitos. Ele não vai voltar atrás daquilo que ele tem que fazer, nem que ele faça na vida de um remanescente, mas o que ele falou que vai fazer, ele vai fazer. E esse remanescente ainda vai dar no céu uma multidão, que a Bíblia fala que ele contava e calculava de tanta gente que vai estar lá, né? Que não conta só as pessoas que estão vendo hoje, conta as pessoas desde o começo da criação até o fim, né? Desde do Adão lá até o final, o último que vai viver na terra. Então são muitas pessoas, e desse povo, em cada tempo, Deus foi tirando pessoas. Deus foi separando pessoas que eram segundo o seu propósito. A gente vê que Deus não faz conta de muita gente, não. No tempo de Noé, só salvou 8. Né? Foram os que quiseram, foram os que aceitaram, os que temeram. Deus salvou só 8, o resto morreu tudo. Todo mundo que existia na Terra, com certeza já existiam alguns milhões de pessoas naquele tempo já. E Deus terminou tudo. Então Deus não está preocupado com a maioria, Deus não está preocupado com muita gente. Se muitos querem, se muitos não querem e poucos querem, Deus ele é fiel a si mesmo, a sua palavra, e também é fiel aos poucos. Deus é fiel aos poucos. Pode ter certeza disso, que Deus vai ser fiel aos poucos, ao remanescente, que ele sempre teve todo o tempo na terra. Por quê? Porque Deus é verdadeiro e todo mentiroso. O homem fala, promete, diz, faz voto, mas não cumpre. Deus também é fiel. Deus não se impressiona e nem fica assim, cheio de expectativa com o ser humano, não. Deus já sabe como é que o ser humano é. Jesus, muitas vezes falavam: eu vou te seguir, Senhor, quero te seguir, quero ser teu discípulo, Senhor, glória ao teu nome, Senhor, eu creio em ti. E a Bíblia fala que Jesus não se impressionava porque ele conhecia o coração daquelas pessoas. E ele sabia que mais cedo ou mais tarde eles iam abandonar. Quando ele fosse um pouco mais duro, como ele foi em João capítulo 6, ele sabia que a multidão ia abandonar e ia ficar só um pouquinho lá. Ficou só um remanescente de 12. O resto foi tudo embora. Tinha uma multidão seguindo Jesus. E Jesus falou para os 12 ainda: vocês aí, vocês vão também? Vocês podem ir, se quiser pode ir embora também. Aí o Pedro vai dizer para ele lá: não, Senhor, para onde iremos nós? Só em ti a certeza de vida eterna. Só em ti a vida eterna. Então, Jesus, ele é fiel à sua palavra, é fiel a si mesmo, e vai ser fiel também aos poucos que forem fiéis a ele. No versículo 5, diz que Deus ele foi duro com Israel. Ele diz assim: mas se a nossa injustiça ressalta de maneira ainda maior, ainda mais clara a justiça de Deus, que diremos? Que Deus é injusto por aplicar a sua ira? Então, ele está falando aqui, nós, o povo judeu, seu próprio povo, e ele vem dizendo que a injustiça deles fez ressaltar sobremaneira a justiça de Deus através da sua ira.
Então Deus foi muito duro mesmo com aquele povo. E daqui para frente também, a gente conhecendo a história deles, Deus foi mais duro ainda, mais implacável ainda com eles. Principalmente depois que eles rejeitam a Cristo. Então, nós vemos que na história de Israel, Deus castigou eles por causa da sua incredulidade. E até hoje aquele povo sofre por causa da sua incredulidade. São cercados de todos os lados, todo mundo querendo exterminar aquela nação. O povo lá que fica ao redor, ali os palestinos, aquele povo que diz que a terra é deles, eles não querem só mais um pedaço de terra, eles não querem só Jerusalém, eles não querem só a faixa de Gaza, eles querem exterminar Israel. O propósito deles é esse. Enquanto existia um israelita, enquanto tiver um só naquele lugar, eles não vão sossegar. Não adianta eles ficarem lá só com uma ilhazinha lá, não. Eles querem tudo e o propósito deles não é nem a terra, é eliminar aquele povo, porque eles odeiam o povo de Israel. Isso tudo é consequência, né, dos castigos de Deus por causa da sua incredulidade. Assim vai ser até o fim. Nós vemos em Apocalipse que Israel vai ser o centro dos ataques do governo do anticristo, né, no final de tudo. Porque eles estão debaixo do castigo de Deus por causa da sua incredulidade. No versículo 7 diz: alguém pode alegar ainda, se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, aumentando assim a sua glória, porque eu sou condenado como pecador? Né? Isso aqui os homens sempre tentando justificar os seus erros. Não, mas se eu minto, aí Deus é glorificado, porque vai se manifestar a justiça dele. A palavra dele vai se cumprir por causa do meu pecado. Né? Por que eu devo ser condenado por isso? Então, as pessoas sempre têm uma palavra, sempre tem uma palavra na ponta da língua, sempre tem uma desculpa, sempre tentam justificar os seus erros diante de Deus. Né? Então, o judeu ainda mais conhecedor da Bíblia, né? Eles conheciam e interpretavam da sua própria maneira e queriam ter o seu próprio entendimento. E não é dessa forma. Nós temos que ter o entendimento da palavra do Senhor. E aí o Paulo vai explicando e dizendo: não é dessa forma, dessa maneira. O versículo dele diz: por que não dizer, como alguns caluniosamente afirmam, que dizemos, façamos o mal para que nos venha o bem. A condenação dos tais é merecida. Então eles falavam assim: vamos pecar para se manifestar a justiça de Deus. Vamos pecar para se manifestar a glória do Senhor. Através do nosso pecado, nós pecamos, mas depois Ele nos perdoa, e Ele nos pune, mas depois nos perdoa, e o nome dele é glorificado. Mas não é dessa maneira. Deus ele prefere que nós não pequemos, ainda mais premeditadamente, né? Premeditando o erro. Como muita gente pensa desse jeito aqui: mas se eu pecar agora, mas não peço perdão. Né? Se eu pecar agora, assim, até alguma consequência pode vir, mas Deus é um Deus de misericórdia e graça. Então, ele me castiga hoje, mas amanhã me perdoa. Mas será que amanhã vai chegar? Será que vai haver chance de pedir perdão a Deus? Eu posso, às vezes, pecar premeditadamente hoje e a minha vida ser ceifada hoje. Eu ser levado hoje bem na hora em que eu acabei cometendo aquele erro premeditado. Nós pecamos ainda, erramos ainda, falhamos em muitas coisas, mas não devemos fazer isso premeditadamente. Nós vemos que no Velho Testamento, irmãos, até quando o povo errava, sem saber, sem querer, até por acidente, né? A Bíblia fala que às vezes a pessoa vinha lá, estava passando uma mulher grávida, aí tinha dois brigando, né? Estava lá brigando, aí um empurrava o outro, ele caía por cima da mulher grávida, atingia o ventre dela, a criança morria. Alguma coisa dessa forma assim. Não foi porque quis, né? Estava lá dois se pegando, brigando, ou não viu, não percebeu, foi lá e machucou a pessoa, feriu, levou a pessoa a morrer. Mesmo sem ser premeditado e sem ser por vontade, a pessoa tinha que ir lá e fazer o sacrifício, ela tinha que pagar pelo cometido. Ela tinha que pagar pelo cometido. Ela tinha que ir lá fazer um sacrifício, passar pelo sacerdote, dependendo da situação, ela poderia até ser morta. Às vezes uma pessoa matava a outra sem querer, um acidente assim, uma coisa que não era premeditado. Ele tinha que fugir, porque a família tinha o direito de se encontrar e matar aquela pessoa. Eles não queriam saber, ela matou, vai ter que morrer também. Aí aquela pessoa tinha que fugir, e Deus estabeleceu algumas cidades chamadas cidade de refúgio, tanto para o que premeditava, como que para aquele que não premeditava matar alguém, mas matava. Então ele tinha que fugir, porque se ele matava era aquela lei, vida por vida, né? Olho por olho,
unha por unha, dente por dente, vida por vida. E a família podia revidar, podia matar aquela pessoa, mesmo que ela provasse que tinha matado por acidente, de alguma forma. Então, para Deus é assim também. O pecado, Deus não premeditado, ele tem que ser punido, né? Ou ele tem que ser justificado por Jesus. E o pecado premeditado, muito mais ainda, porque a pessoa fez premeditadamente, é o pecado de iniquidade. Né? A pessoa sabia muito bem o que estava fazendo, não estava inocente ali. É igual muita gente hoje que está em certas igrejas, que segue certa liderança, né, que faz certas coisas. A gente estava vendo no jornal, que até colocaram na internet, até no Japão já, da igreja lá que batia nos membros, que obrigava eles a alugar os apartamentos deles. Né? O céu anunciaram lá falando que eles pegavam as cadernetas, os cartões de banco das pessoas, e eles eram quem comandava o dinheiro. Tinha uma mulher lá que tinha 2 ou 3 filhos, 4 filhos, ela recebia aquela ajuda para as crianças, e quem usava era a igreja, porque eles usavam o cartão dela. Então era um sistema assim, meio de opressão. Não sei por que o povo ficava daquele jeito. Mas agora, como um denunciou, agora os outros estão denunciando. Mas se você vê, que absurdo! E a que tipo de coisa as pessoas submetem às vezes. Né? Jamais deveriam submeter a isso. E não é gente louca, não é gente ignorante. É gente, às vezes, simples, que tem medo, fica ali, vai amaldiçoar, vai morrer, fica ali pondo medo da pessoa, né? E tem gente que, às vezes, acaba se submetendo a isso e não deve. A gente não deve submeter esse tipo de coisa aí, né? Seja igreja, seja o que for, essas igrejas com essas coisas loucas aí dentro dela, esses negócios de ficar tirando dinheiro toda hora, tudo é dinheiro, né? Então as pessoas submetem, elas não são ignorantes, elas estão lá porque querem. Elas estão lá e são gananciosas também, ficam instigando ganância e tudo mais. Deus vai cobrar, porque sabe o que estão fazendo, né? Mas cedo ou mais tarde Deus vai cobrar essas pessoas, e principalmente da liderança dessas igrejas aí, que não são igrejas, não são igreja evangélica, são uma seita cristã, né? Eu não trato como irmão ou como igreja evangélica. Seita. Então, vamos sempre tentando justificar os seus erros diante de Deus. No versículo 9 em diante, agora Paulo vem dizendo que ninguém é justo. Ele continua batendo na mesma tecla e dando as suas explicações aí, conforme ele entende, para que as pessoas pudessem entender também. No versículo 9 e versículo 20, o evangelista Paulo pode ler. Porque somos nós melhores do que eles? De maneira nenhuma, pois já demonstramos que tanto os judeus como os gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram, e juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente, veneno de víbora está debaixo dos seus lábios, a sua boca está cheia de maldição e amargura. Então, 20. Então, 20. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, e não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, diz, para que toda a boca seja fechada e todo mundo seja condenado diante de Deus. Por isso, ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei. Antes, pela lei, veio o conhecimento do pecado. Então, Paulo vem dizendo que ninguém é justo. E ele mostra agora o porquê. Ele vai falando aqui, inclusive, principalmente sobre os judeus. Nós vemos aqui no versículo 9 ao 12, ele fala 9, só nesses 9, 10, 11, 12, nesses 4 versículos, Paulo ele fala 9 vezes sobre o domínio do pecado sobre todos, incluindo os judeus. Mas se você for ver, ele fala 9 vezes. Ele vai usar esses termos aí, tanto quanto ele diz também, uma vez que ninguém, todos, nenhum, uma vez, nenhum sequer, né, juntamente. Ele vai usando esses termos aí,
são nove termos diferentes que ele fala sobre o domínio do pecado sobre todos, incluindo os judeus. Em 4 versículos, 9 vezes, para deixar bem claro o que ele estava ensinando. E deixar bem claro que o judeu também se incluía. Então é o que ele vai mostrando aí, do versículo 9 ao 20. E ele descreve as práticas, para ser bem claro, ele descreve as práticas das pessoas. E é tão interessante que é coisas que não é só naquele tempo, a gente vê que é hoje também, desse mesmo jeito. As pessoas do momento da sua prática religiosa são santos, mas no dia a dia, na vivência fora, e às vezes até saindo daqui, já as palavras que saem da boca já não convêm. A Bíblia diz que nada é proibido para nós, mas nem tudo convém. Nem tudo edifica, nem tudo convém. Eu posso falar o que eu quiser, a hora que eu quiser, mas eu não vou falar o que não convém, porque eu sei que a palavra de Deus diz que da minha vida não pode jorrar 2 tipos de água: água doce e água suja, água boa e água limpa e água suja, ou água doce e água salgada. Eu tenho que produzir o fruto do Espírito. Então eu não posso ficar deixando da minha vida, da minha boca, dos meus olhos, dos meus ouvidos, do meu coração. É igual eu coloquei hoje lá no Facebook, eu vou ouvir nas pregações e conforme uma frase soa assim, eu já marco, já separo, já jogo lá. Uma frase que alguém falou numa pregação foi essa: não adianta me tornar nova criatura se não viver como nova criatura. Só ser nova criatura não adianta, eu tenho que viver como nova criatura. Então é importante ser assim em todo o tempo, em todo o tempo. Não é ser santarrão. Ser santarrão, você não vai conseguir nada, ficar doido da cabeça. Ele tem que ter uma vida simples, viver o dia a dia, as coisas normais, mas em cada situação pensar como é que a gente deve agir segundo a palavra de Deus. Como é que eu devo me comportar, como é que eu devo agir, quais as práticas da minha vida, como é que eu devo conviver com as pessoas lá fora, como é que eu devo me comportar no trânsito, como é que eu devo lidar com a situação ruim que aconteça. Então, uma situação, uma tragédia, como é que eu devo lidar com... Então, eu tenho que saber viver como um cristão nessa hora, não é ser um santarrão que vive aí parecendo ser santo, mas uma pessoa que realmente procura aplicar a palavra de Deus em tudo na vida, conforme a necessidade vem. Ele diz no versículo 10 em diante: está escrito, ele se referindo aqui a várias partes do Velho Testamento, não é uma parte só, tem várias referências dentro desse versículo aqui que ele fala. Não há nem o justo, nem o sequer, ou seja, até Cristo, justo de justiça própria, onde a pessoa possa ter acesso a Deus por causa da sua própria justiça. Não há nem o justo, nem o sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há nem um sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto. Suas línguas enganam. Veneno de serpente está debaixo dos seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue, para prejudicar alguém mais rapidinho. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Muita gente é desse jeito. E são pessoas geralmente religiosas, pessoas geralmente que aparentam ser piedosas, ser pessoas assim praticando as coisas de Deus, mas lá dentro do coração isso que existe. Isso que há, só é uma casca com religião exterior, porque dentro, o que Deus olha lá dentro, é tudo isso aqui. Mas graças a Deus nós temos a oportunidade de mudar tudo isso aqui através de Jesus, através do Espírito Santo, através da justiça do Senhor. Porque quando a Bíblia fala hoje que nós somos justos, não está falando pela nossa própria justiça, está falando da justificação de Cristo em nós. Jesus, ele derrama o seu sangue sobre a nossa vida, ele nos veste com veste de justiça, ele nos ajuda, ele nos dá o seu Espírito Santo, ele nos dá todo o necessário para nós vivermos uma vida justa. Mas não é a nossa força nem a nossa justiça, é a justiça dele. Então nós somos chamados de justos, de santos, de filhinhos, de amados. Nós somos chamados de várias coisas no Novo Testamento, e tudo isso é por causa de Jesus, não é por causa de nós, é por causa dele em nós. Amém, irmãos? Então a única esperança é Jesus. Paulo dizia, em Romanos 7 mesmo, o bem que quero fazer eu não faço,
Mas o mal que não desejo, eu acabo fazendo. Né? Só que eu desejava fazer o bem, mas não consigo. Ele falava assim, e depois ele vai dizer, graças a Deus por Jesus, porque só em Jesus ele conseguia vencer isso. E às vezes a gente usa essa palavra, ele vem falando da vida dele antes de Jesus, ele vem falando depois de Jesus, e a gente usa isso para viver assim ainda. Né? Para dizer, não, eu quero fazer o bem, mas não consigo, eu acabo fazendo só besteira. Só acabo fazendo o que não devo. Né? Mas tem que lembrar que Paulo falava isso antes, né? Antes de Jesus. Antes da vida dele, ele tinha uma vida hipócrita, como fariseu também. Porque ele sabe que lá no fundo existiam essas coisas na vida dele. Existiam maus desejos, maus pensamentos, existia maldade, existia competição, arrogância, soberba, existia ganância, né? Porque o fariseu ganhava muito dinheiro, se vestia muito bonito, né? Muito bem, porque era um professor, um mestre, então era valorizado demais na época, todo mundo respeitava, todo mundo pagava caro para aprender os seus ensinos. E ele reconhece, eu era aparente, eu era uma pessoa que dentro de mim eu queria fazer aquilo que eu aprendia, porém acabava fazendo tudo errado, por causa das coisas que rodeavam, das oportunidades erradas. Né? Aí ele vem dizendo, graças a Deus por Jesus, que em Cristo eu consigo fazer, em Cristo eu consigo ser, em Cristo eu consigo realizar, né? Eu consigo ser justo, eu consigo ser santo, eu consigo ser verdadeiro, eu consigo ser como Deus agrada que eu seja. No 21 ao 31, ele vem falando agora da verdadeira justificação, da justiça por meio da fé. Do 21 ao 31, já começa a Marina, pode ler. Mas agora, Senhor, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, debaixo impunes, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de toda excluída? Porque a lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não. O é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Amém. Leia, coisa bonita, né? Justiça por meio da fé. Os versículos aí importantes que muito conhecidos, irmãos, podem marcar. O 21. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independentemente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. É o cumprimento da lei, essa justiça de Deus. Mas ela independe da lei, ela já não está mais vinculada à lei, ela é falada pela lei, ela é uma sombra, a lei é uma sombra dela, né? Ela é o cumprimento da lei também. O 22 diz, justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, não há distinção. Então todos precisam dessa justiça, todos precisam da fé em Jesus, todos precisam entender e reconhecer isso. Não é Jesus e mais a lei, não é Jesus e mais fulano, não é Jesus e mais alguma coisa, não é Jesus e mais a minha justiça, é Jesus e só Jesus. Através da fé nele, nós recebemos a justiça de Deus. E ele diz aqui, para todos os que creem, não há distinção, todos precisam dela. Aí no 23 diz por quê? Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, perderam a glória de Deus. Desde o jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram, eles perderam a glória de Deus. Isso passou quase 4.000 anos até vir Jesus, e através de Jesus essa glória pode ser restituída. Essa glória que agora não é uma glória visível,
É uma glória invisível, essa glória que é como um manto sobre nós, né? Que é como o manto que cobre nossa vergonha espiritual diante de Deus, que cobre nossa nudez espiritual diante do Senhor. Né? Em Apocalipse 19, em Apocalipse, em outros capítulos, falam sobre essa veste de glória, essa justiça de Deus sobre a nossa vida, como as vestes de justiça, né? Que são os atos justos dos santos, esses atos justos praticados segundo a palavra de Deus. Todos pecaram e perderam essa glória, mas em Cristo, no 24 diz, são justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Nós somos redimidos, resgatados, né? É igual eu dizia lá em Combate semana passada, na Santa Ceia, nossa dívida foi paga, nós somos resgatados para Deus, somos trazidos para perto de Deus novamente, porque nós estávamos afastados, estávamos perdidos, nós tínhamos sido vendidos como escravos, por causa da dívida que nós tínhamos, não tínhamos condição de pagar. O que acontecia na época era isso: a pessoa não tinha condição de pagar, ela era vendida, os bens dela eram vendidos, a família dela era toda escravizada por causa da dívida que tinha muito alta e não conseguia pagar. Assim era a nossa situação. Nós tínhamos uma dívida muito alta e não conseguíamos pagar. Jamais conseguiríamos pagar. E Jesus vem, assume a nossa dívida, paga a nossa dívida e ao mesmo tempo Ele nos resgata para Deus. Ele nos aproxima de Deus novamente, nos dá a liberdade. Porém, passamos a ser devedores dele. Né? Mas mesmo devedores dele, é uma dívida de amor. É uma dívida em que Ele nos permite estar vivendo como livres. Porém, somos escravos da graça. A Bíblia diz, servos de Cristo Jesus. Assim nós devemos pensar, assim nós devemos entender. Nós não somos nossos, nós somos dele. E a Bíblia diz que nós somos comprados por um preço muito alto. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, no 19, diz que, né, não somos mais nossos, não nos pertencemos mais a nós mesmos. 1 Coríntios 6, 19, no final do versículo. E ele vem dizendo aqui no versículo 25, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Jesus Cristo diz aqui que Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Jesus Cristo é o sacrifício que aplaca a ira de Deus sobre nós. A propiciação quer dizer isso. O sacrifício que aplaca a ira. O sacrifício que apaga o furor da ira de Deus sobre nós. A cólera, né? Outra palavra também fala sobre ira. Então é uma ira muito forte, é uma ira mortal, uma ira que o final é condenação eterna. Essa cólera de Deus, a ira terrível de Deus. E o sacrifício de Cristo foi o único sacrifício como propiciação, que pôde aplacar, que pôde apagar essa ira terrível do Senhor contra a humanidade, contra as nossas vidas, por causa dos nossos terríveis pecados. Né? A cada dia nos afastando mais do Senhor, do nosso Deus, do nosso Criador. Então Jesus é a propiciação, Jesus é essa oferta tremenda e poderosa por nós, né? Graças a Deus por Ele. Deus estava tolerando, Deus por um tempo deixou a humanidade de certa forma impune, porque a humanidade merecia ser exterminada, mas por causa do propósito que Ele tinha em Cristo, Ele foi deixando a humanidade ainda de certa forma impune, não exterminando, não fulminando a humanidade toda, inclusive os judeus, né? Para no presente século, no tempo de Paulo, no presente século, no nosso tempo, demonstrar a sua justiça, a fim de ser Jesus Cristo justo e justificador daquele que tem fé nele. Né? Graças a Deus por isso. Ele aguentou até o tempo da manifestação de Cristo. E essa justificação vem passando até nós hoje, ele nunca vai perder a sua força, o seu valor. Nós vemos Paulo nas suas cartas, nas 13 cartas que ele escreveu, que são hoje 13 livros da Bíblia, do Novo Testamento, ele vai se referir à justificação, justificar, sendo justificados. Sempre falando de justificação,
nas 13 cartas dele, ele usa esse termo 22 vezes, é quase 2 vezes por carta. 22 vezes ele usa esse termo, porque sempre ele está batendo nessa tecla da justificação, que nós fomos justificados por Cristo, do seu sacrifício, da importância de dar valor ao que ele fez por nós, da importância da obra de Jesus no Calvário, né? Da importância de nós recebermos, entendermos esse sacrifício e essa justificação. Então é uma coisa que nós paramos para estudar até. A gente tem que parar, tem que estudar redenção, justificação, remissão, redenção, né? Propiciação, sacrifício de Cristo, o sacrifício dos cordeiros no Antigo Testamento era já um símbolo do sacrifício de Jesus, né? Então tudo isso é muito importante nós entendermos e nós podemos explicar para as pessoas, irmãos, por que ele morreu, né? Então as pessoas olham para mim, mas não entendem. Elas não entendem, elas apenas acham que é um homem bom, que foi morto por inveja. A Bíblia diz que existia inveja, existia interesse por trás da morte de Jesus, mas o grande propósito da morte dele não foi só porque ele era um homem bom que foi morto, né, e ali perdoou aqueles que mataram ele e tal. Havia um propósito naquela morte. Se não houvesse um propósito, ele nem se deixaria levar aquilo lá. Havia um propósito muito maior, que era a redenção, que era ser justo e justificador, era a justiça de Deus, era ser a propiciação pelos nossos pecados, era para ser o substituto nosso ali naquela forma de condenação, morrendo, derramando sangue, pagando com a vida, né? Ele é o nosso substituto. Ele é como o símbolo do cordeiro que ia lá, anualmente morria no lugar do pecador. Ele ia lá, tinha que colocar a mão sobre o bicho, né? E o sacerdote ia lá, cortava, recolava o bicho, e o bicho é como se assumisse provisoriamente o pecado daquela pessoa que levava aquele bicho para ser circuncidado. Tanto é que você vai ver, tinha que ser um animal de um ano, não podia ter tido relação com outro animal, tinha que ser perfeito, tinha que ser todo branquinho, não podia ter uma manchinha de outra cor, não podia ser aleijado, cego, ele tinha que ser completamente um cordeiro de um ano perfeito. Tinha todo o requisito para o cordeiro, porque aquele cordeiro perfeito, imaculado, puro, como um animal, ele passava como os pecados daquela pessoa estivessem ali sendo assumido por ele, passando para ele, mas era só por um tempo. Aí havia aquela derramamento de sangue constante, porque só encobria o pecado, né? Mas não apagava o pecado como o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus. Hoje o nosso pecado ele é apagado, né? Deus ele ia dessa forma fazendo com que por um tempo, como diz aqui, demonstrando a sua tolerância, deixando impunes os pecadores, através dessa cobertura, vai virar como um hambúrguer, né? Uma camada sobre outra, um pecado de um ano sobre o outro, só havia uma mancha de sangue sobre aquele pecado, mas era um sangue que não podia redimir, era um sangue que não era uma propiciação perfeita diante de Deus, que não apagava, não eliminava o pecado do pecador, que se Deus quisesse, a qualquer momento ele podia trazer tudo aquilo de volta e exigir a cobrança de todos aqueles pecados cometidos. E ele foi tolerando isso, aguentando isso até o tempo que veio Jesus. Graças a Deus por Jesus, irmãos. Porque em Cristo hoje, nosso pecado é apagado, né? Deus lança no mar de esquecimento. Deus ele não lembra mais, é como se nem tivesse existido. É como se nunca tivesse acontecido. Porém, a Bíblia já diz que se nós continuarmos pecando e pisarmos o sangue desse Cordeiro Imaculado de Deus, aí não resta mais sacrifício, né? Aí sim, Deus pode trazer à tona até mesmo aqueles pecados que nós cometemos antes, porque visualizamos o sacrifício do seu Filho Jesus. No 28 diz, pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma, ao contrário, confirmamos a lei. Ou seja, a lei é cumprida, a lei é praticada. Quando ela se cumpre, ela tem o seu tempo e ela dá lugar então à sequência do plano de Deus, que agora é o Evangelho e é a fé, né? Mas ela não é anulada,
Nós continuamos vendo os exemplos, os simbolismos, as histórias, toda a nossa raiz está lá no Antigo Testamento, né? A nossa raiz é do povo judeu, a nossa raiz como igreja. Então é muito importante, tanto é que a gente prega direto lá, sempre tem um simbolismo, sempre tem uma direção, sempre tem algo que estimula a nossa fé, né? A forma como Deus fez por eles, Ele pode fazer por nós, né? Os milagres que Ele operou, é um livro de muitos milagres, né? Então é um livro muito importante, é uma parte do livro muito importante. E nós vemos que Deus, ele, quando trata da lei, Ele não está se referindo ao Velho Testamento todo também, muitas vezes. Ele está se referindo, às vezes, aos 5 primeiros livros, as leis de Moisés, aquelas leis cerimoniais, sacrificiais, né? Não propriamente ao Velho Testamento inteiro. Então você vê que muita coisa nem se cumpriu ainda. Tem coisa lá que fala sobre a segunda vinda de Jesus, sobre a volta de Jesus, sobre o milênio, sobre o reino eterno de Deus, sobre o novo céu e nova terra. Tem coisa lá que é atual ainda. É atual ainda, é futuro, porque nem se cumpriu. Então, a gente tem que entender também que quando fala de lei, está falando propriamente da lei peculiar à nação de Israel, a lei de Moisés. Nem os 5 livros, né? Ainda mais resumido dentro de Êxodo, dentro de Levíticos, dentro de Números, Deuteronômio, né? Aquela parte que trata mesmo de uma lei específica para eles. Mas tudo que é profecia, tudo que é simbolismo, tudo que é sombra da igreja, né? Tudo que é exemplo, tudo que é profético, isso tudo ainda vale e ainda vai se cumprir muita coisa. Amém? Que Deus nos abençoe, nós possamos continuar estudando da Bíblia sempre, né? Porque é um livro de ensino, mas é como fala também sobre o novo nascimento. Não adianta eu ter 300 Bíblias em casa, né? Ler todas elas, marcar, né? E também não praticar. Tenho que aprender para viver, aprender para usar. Eu tenho que aprender para, primeiramente, usar para a minha vida. Eu não posso aprender e já querer dar para os outros, levar para outras pessoas. Isso aqui vai servir para fulano, para ciclano. Eu tenho que aprender e aplicar na minha vida primeiro, depois de aplicar na minha vida e ter a minha experiência com Deus. Através da palavra, aí eu tenho que levar também essa palavra para as outras pessoas, mas com propriedade, com base, com entendimento, com sabedoria, né? E com vivência com Deus através do conhecimento da palavra dele. Amém, irmãos? Senão a gente acaba fazendo confusão. Confusão na nossa vida e na vida dos outros. A gente tem que ter assim, um conhecimento básico, a gente tem que procurar entender melhor, temos que procurar estudar mais, né? Aplicar assim, mais um pouquinho para estar realmente destrinchando, assim, olhando, examinando, ligando uma coisa com outra, vendo aqui, né, dizendo no Antigo Testamento dizia, né, nos profetas dizia, assim estava escrito, né? A gente tem a curiosidade de pregar assim, dizer, onde é que está escrito isso aqui? Já que estava escrito, ele está só repetindo, né? Então, deixa eu ver aqui onde é que está escrito esse negócio no Antigo Testamento. Deixa eu estudar um pouquinho a Bíblia, né? Então, marcar, escrever, riscar. Então, vamos, assim, não só ler a Bíblia, mas estudar a Bíblia. É muito importante estudar, para poder aprender mesmo, guardar no coração e viver mais essa palavra, irmãos, porque o mundo está precisando de uma igreja que viva a palavra. É uma igreja que viva a mesma palavra, conheça o Deus da palavra, tenha experiência com o Deus da palavra, né? Aplique a sua vida naquilo que a Bíblia ensina, para que possa levar Deus mesmo para esse mundo aí, em nome de Jesus. Amém? O mundo não precisa só de conhecimento, não. Né? O mundo precisa de um povo que um exemplo da palavra na vida dele, da palavra viva, a palavra que faz efeito na própria vida dele. Eu era assim, aconteceu assim, a palavra diz assim, e Deus fez esse milagre na minha vida. A palavra fala assim sobre casamento, nosso casamento está sendo alinhado à palavra de Deus, a vida dos filhos, é assim que a gente, é a nossa base de fé, de prática, de conduta, né? E a gente tem aprendido, sempre vai aprender, sempre vai estudar ela, porque a gente nunca aprende tudo que ela ensina, mas estamos na batalha. E é isso que o mundo precisa, é de um povo que conhece e pratica a palavra de Deus. Vamos ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor, que Deus possa falar melhor ao coração dos irmãos e que nós possamos entender a palavra de Deus sempre quando nós lemos, em nome de Jesus. Que Deus venha despertar o seu povo também, para estar mais na quinta-feira buscando a palavra do Senhor. Né? Tem gente que poderia estar assim, mas não está porque não quer, sempre uma desculpa, a gente sabe. Tem gente que está com problema, com dificuldade, trabalhando, enfermo, mas tem gente que realmente sempre arruma uma desculpinha para voltar. Que o Senhor venha
tocar só o dedinho mínimo lá e dizer, corta a igreja, mas teu lugar lá hoje é o momento de estar dedicando a minha palavra. Vamos agradecer ao Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, te agradecemos por tua palavra, entregamos nossas vidas em tuas mãos, entrega a vida de cada irmão, cada irmã, que cada um possa, a Deus, guardar a tua palavra no coração, que o Senhor abençoe grandemente cada vida, Senhor, que está dedicando essas horas aqui, Senhor, para estudar a tua palavra. Em nome de Jesus, ó Deus, dá cada de entendimento, conhecimento, nos ajuda, Senhor, a praticar a tua palavra, porque tu vem nos revelar aqui, Senhor, que o Senhor não faz acepção de pessoas, que o Senhor, quando tem que adiar, que o Senhor, quando tem que punir, que o Senhor, quando tem que abençoar, abençoa, que o Senhor, meu Deus, salvará aquele que é justificado pelo sangue de Jesus, que nós temos, ó Deus, a oportunidade de nos vestirmos da glória, ó Deus, agradecemos a cada dia, Senhor, aperfeiçoados, porque já fomos justificados por Cristo. Graças te damos, Deus, por todos esses benefícios, por hoje, Senhor, sermos o Israel de Deus, temos o nosso coração circuncidado, por hoje, Senhor, temos direito às promessas, sermos incluídos nas gerações de Abraão pela fé. Graças te damos, Pai amado, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, Pai. Nada merecemos, nada merecemos, mas por Jesus recebemos, Senhor. Graças te damos, ó Deus. Ajude a nos manter firme no caminho, para a glória do teu santo nome, e continuar, Senhor, nesse caminho de fé, para a glória do teu nome, Senhor, amado, e vendo sempre a tua palavra se cumprir em nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, nós falamos pelo despertamento da igreja, que a tua igreja desperte ao conhecimento, ao estudo da tua palavra nesses dias, Pai, a que cresçam firmes na tua presença, como um trigo, meu Deus, bem adubado, bem cuidado, bem regado. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor da glória, nos ajude a cada dia, Pai, a perseverar, a ser fiéis, meu Deus. Se alguns têm sido infiéis, assim como Deus, nós queremos, meu Deus, não olhar para aqueles que são infiéis, mas continuar sendo fiéis ao Senhor. Assim como o Senhor não olha para os infiéis e não deixa de ser fiéis a nós por causa dos infiéis. Graças te damos, Senhor. Em nome de Jesus, queremos sempre ser parte, sermos fiéis, parte do remanescente, parte dos praticantes, daqueles que vivem a tua palavra e que fazem a diferença no mundo, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós oramos, te agradecemos mais uma vez, oramos por aqueles que estão trabalhando, por aqueles que estão enfermos, por aqueles, meu Deus, que não vieram por algum problema, por algum impedimento, por aqueles que estão passando por alguma dificuldade agora, por aqueles que estão muitas vezes fracos, desanimados, deixando muitas vezes essas coisas entrar em seus corações. Nós repreendemos agora e pedimos, meu Deus, fortalece o teu povo, Senhor. Fortalece cada vida, Pai. Fortalece a nossa saúde. Dá-nos graça, meu Deus, para continuar no teu propósito até a volta de Jesus, ou até nós sermos levados ao seu encontro. Para a glória do teu nome, Senhor, nós oramos e agradecemos. Amém. Leva-nos em paz, Senhor. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus, cumprimento o seu irmão com a paz do Senhor. E diga para ele: seja fiel a Deus, porque Deus é fiel a ti. Seja fiel a Deus, porque Deus é fiel a ti. Continue sendo fiel.